Eu vou conversar agora com o Márcio Antônio Ribeiro. O Márcio, ele é economista, é diretor da FAC+, da Faculdade FAC+, e nós vamos falar sobre commodities agrícolas, quem subiu e quem desceu. Márcio, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. É um prazer tê-lo para debater, para discutir um tema muito interessante, que são os preços das commodities agrícolas. Obrigado, Márcio. Toninho, a gente agradece a oportunidade de estar aqui e contribuir com os nossos espectadores a respeito desse tema tão importante. Ô Márcio, de maneira geral, essa pandemia, esse coronavírus bagunçou a vida não só do nosso país, mas como o mundo todo, e deu assim uma reviravolta nos preços das commodities de maneira geral, né, Márcio? Sim, Tony, a pandemia veio, dificultou a produção em algumas regiões, fez com que os custos subissem bastante. No caso específico do Brasil, que a gente tem um volume grande de exportação e depende também de importação, essa elevação que a gente teve no dólar, a gente já tinha conversado isso em programas anteriores, que em algum momento isso seria repassado para os preços, né? E a gente vê que desde dezembro do ano passado até agora, o dólar subiu em torno de 40%. Então isso teve impacto direto aí naqueles produtos que são importados e viabilizou ainda mais as exportações. E quando a gente fala em dólar, a gente quer dizer o seguinte, que todos os produtos que nós utilizamos, basicamente dentro do setor agropecuário, principalmente da agricultura para produzir, é tudo dolarizado. Então, arrebentou o dólar, arrebenta os preços aqui. E aí junta com a demanda, uma demanda muito grande, principalmente pelo exterior, comprando muito. E todo mundo sabe, quando o mercado está desse jeito, o preço desses produtos sobem. E pode ter certeza absoluta, na minha visão, pelo conhecimento que a gente tem, eu acho que esse dólar não cai mais de R$5 não, né, Márcio? Não, Toninho, é muito difícil, né? Hoje, se a gente olhar o cenário mundial, o cenário da economia brasileira, por mais que isso melhore aí ao decorrer dos próximos meses, dificilmente, diria que seria quase impossível, né, a gente ver um dólar abaixo de 5. Ele vai ficar aí, talvez o mínimo que ele vai chegar aí a 5,10, 5,20, mas a tendência é que ele trabalhe aí muito próximo aí dos 5,50, né? E isso faz com que a possibilidade de aumento de preços possa ser, né, ainda maior aí em alguns setores ao longo aí dos próximos meses. E isso vem, vamos dizer assim, contribuir muito seriamente para a economia brasileira e principalmente sabendo que nós temos aí um contingente de 12, 13, 14 milhões de pessoas já vivendo numa situação meio apertada, né, Márcio? Meio que eu falo é muito, né? Sim, Tony, isso dificulta bastante, né? A gente viu aí nas últimas semanas, praticamente os últimos 45, 60 dias, uma elevação aí, né, bastante grande no preço do arroz no supermercado, né? O arroz que é um item aí, né, tem um peso considerável na cesta básica, né, de boa parte da população brasileira, né? Esse é um dos fatores que foi o dólar que foi um dos grandes indutores. Porque se a gente olhar, né, a previsão de estoque de passagem brasileiro e mesmo a nível mundial, para o arroz, ele não é muito diferente dos anos, né, anteriores recentes. Só que se a gente olhar aí, né, os dados que nos mostram lá de 2015 para agora, a gente teve uma redução de quase 50% no nosso estoque de passagem. E também a nossa produção, né, que caiu bastante, de pouco mais em torno de próximo a 12 milhões e meio de toneladas lá em 2015. Hoje a gente trabalha aí com um pouco mais de 11 milhões de toneladas. Ô Márcio, voltando novamente para a economia, eu gostaria de te perguntar uma coisa. O governo brasileiro parece que está numa situação não muito delicada economicamente falando, né, Márcio? Sim, Toninho, é uma situação bem complicada, né? A gente sabe que o Brasil é um país que possui uma dívida pública muito alta e que com um custo de financiamento bem elevado. Nos últimos anos a gente viu aí a taxa Selic cair, mas a gente ainda tem, né, um endividamento muito alto. Essa situação da pandemia, esse auxílio que o governo tem dado, né, começou lá com R$600, com previsão de redução aí até o final do ano.
esse também é um fator que deu uma liquidez muito grande na economia sem que houvesse produção, porque vários setores foram atingidos, tiveram que reduzir produção, né, dado o distanciamento social e outros fatores, e né, o governo injetando dinheiro na economia. Um exemplo foi a criação dessa nota de R$200 aí, que dá uma sensação de que tem muito dinheiro e que a coisa está fácil, quando na verdade não é. E isso muitas vezes é um indutor aí de inflação, né, a impressão e colocação de dinheiro em circulação. Márcio, vamos falar agora sobre preços de milho. Vamos falar sobre preço de milho, que também deu uma explodida muito grande, comprometendo suínos, aves e bovinos e também até a própria alimentação humana. Me fala um pouquinho sobre esses preços de milho. Toninho, o milho ele é uma commodity que tem, né, a sua cotação no mercado internacional. Ela hoje, quem dita os preços é a Bolsa de Chicago. O Brasil é um grande exportador de milho, então, ou seja, ele tem aí uma presença muito forte no mercado internacional e como você colocou, o milho é o elemento básico da nutrição animal, né, e também de alguns produtos diretos do consumo humano. E nos últimos anos a gente tem visto no Brasil um crescimento, né, forte da demanda de milho também por etanol. Então começa a se criar aí, né, essa competição do milho, né, com diversas áreas: nutrição animal, alimentação animal, fabricação de ração, a produção de etanol, a exportação e também o consumo humano. E no caso específico do milho, né, para a ração, isso vai impactar direto aí no preço, no custo, né, de produção do leite, de produção da carne, do frango, suíno, ovos. Uhum. Márcio, demanda e oferta de arroz. O arroz aí, muitos produtores vinham trabalhando basicamente no vermelho, numa situação também complicada, basicamente pagando para produzir, e agora o arroz dá esse solavanco e pega todo mundo, vamos dizer assim, de calça curta. Como é que está essa situação aí, Márcio? Previsão para baixar o preço é quase zero, né? Tony, esse aí também o arroz, apesar de a gente ter uma boa produção nacional, a gente ainda demanda aí mais de 1 milhão de toneladas aí de exportação. E o Brasil também é um exportador de arroz. Em alguns momentos ele exporta e depois, né, ele acaba importando. E esse preço, né, que está cotado em dólar lá fora, faz com que uma parcela dos produtores, né, prefiram exportar esse arroz no mercado externo do que vender aqui dentro. Ou seja, a dona de casa ali, para concorrer com o importador estrangeiro, ela tem que se dispor, a pagar esse valor que o produtor vai pedir ali. Um outro detalhe é que também tem elevação nos custos de produção, né? Você aí, boa parte dos nossos espectadores, principalmente aqueles que são ali do agronegócio, sabe que os nossos insumos de produção, a grande maioria possui cotação em dólar, porque a gente ainda depende da importação aí de fertilizantes, defensivos, né, e outros, né, produtos que são necessários para a produção agrícola. Infelizmente, Márcio, a nossa situação hoje, a situação do brasileiro como um todo, eu diria talvez aí 40%, 50% da população brasileira, coloque a barba de molho, porque eu acho que daqui até lá para janeiro, fevereiro, a situação econômica brasileira não vai ficar assim muito legal, não. Apesar que o Brasil é um dos pouquíssimos países do mundo que tem condição de uma recuperação muito rápida, se quiser, principalmente calcada no setor produtivo agropecuário. Sim, Toninho, a gente tem um mercado consumidor interno, né, forte, que permite uma retomada rápida da economia. O nosso setor produtivo, ele tem capacidade de resposta rápida, de atender aos desafios, apesar de todas as dificuldades. Márcio, eu gostei da conversa, muito boa, acho que deu para esclarecer muita coisa. E vou pedir mais uma coisa aí. Pessoal, economiza dinheiro, porque o negócio não está muito fácil, não. Márcio, muito obrigado pela sua presença no nosso programa. E você sabe que as portas aqui estão abertas e até uma nova oportunidade. Obrigado, Márcio. Obrigado, Toninho. Agradeço e sempre à disposição. Obrigado. E agora eu quero convidar você a participar, a assistir uma live que nós vamos fazer hoje,
às 19h30, nós estaremos apresentando os resultados da terceira safra de boi da Fazenda Engenho de Serra, onde nós participamos de um projeto, é o Pecuária a Pasto Primeiro Passo. Você que é pecuarista de gado de corte, você vai ver resultados que jamais você imaginou. Nós estamos tendo um fantástico resultado agora nessa safra de boi com confinamento a pasto e também confinamento de forma tradicional. Eu gostaria que você participasse, vai ser hoje às 19h30 via Instagram, ok? E se você quiser participar é só linkar lá no @PlanaltoTratores e você vai ver uma das melhores lives que você já assistiu. E o programa de hoje chegou ao fim. Eu termino com a seguinte frase: os covardes morrem muitas vezes antes de morrer de verdade. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.